áudio. Bom, bom dia para quem entrou agora. A gente vai continuar nosso estudo sobre os direitos humanos. Até agora, a minha lente foi parar em algum lugar que Jesus ainda vai me mostrar em sonho. Então, eu sou extremamente ceguinha. Alguns momentos eu vou precisar colocar esse óculos aqui, tá? Não sei se vocês sabem, eu tinha 13 graus, 13 para 14 graus. Aí fiz cirurgia, caiu, voltou, agora eu tenho 4, 5, nada demais. Mas tá tudo certo. Gente, só para eu poder enxergar algumas coisas, tá bom? Na hora que eu for ler, aí eu pego o óculos. Só não se assustem porque eu uso óculos, porque até hoje vocês não viram, mas eu não posso ficar sem óculos. Olha só, até agora, vamos fazer a retomada de conteúdo. Até agora já estudamos a definição de direitos humanos, estudamos as nomenclaturas, direitos humanos e direitos fundamentais, a diferença. Os direitos fundamentais estão previstos num cenário nacional, em constituições federais, em leis. Os direitos humanos estão previstos em leis internacionais, e essas leis internacionais, elas recebem o nome de tratados, ou convenções, ou pactos, ou protocolos. Então, existem várias leis internacionais, só que no cenário de direitos humanos, no cenário internacional, essas leis recebem outros nomes. Então, é muito comum falarmos aqui qual artigo da Convenção Americana de Direitos Humanos. A Convenção é uma lei internacional. É como se eu estivesse falando aqui internamente, qual artigo do Código X. Então, essas leis internacionais, essas leis internacionais têm outro nome quando estamos falando de um cenário internacional. Os direitos humanos fazem parte desse cenário internacional. Por isso que a gente sempre vai falar aqui convenções, protocolos, pactos, tratados, enfim. Dificilmente falaremos, a única, nós teremos até uma aula sobre isso. A única em que, dentro dos direitos humanos, não vai ter força de lei é o principal documento, que se chama Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na aula passada, eu passei um vídeo para vocês sobre o histórico dos direitos humanos, a historicidade dos direitos humanos. E aí a gente estudou ali, viu naquele vídeo, desde aquele cilindro até chegar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Teve uma parte daquele vídeo, bem na hora que apareceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, teve uma parte que a pessoa que estava narrando ali falou o seguinte: mas havia um único problema. Na hora que mostrou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas havia um único problema. Ela não tinha força de lei. E é verdade. O único erro que foi cometido lá atrás com a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi que fizeram uma declaração. Não fizeram um tratado, não fizeram uma convenção. Colocaram os direitos humanos em um documento internacional que se chama declaração. E declarações não têm força de lei. Declarações são declarações. É claro que depois dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, leis internacionais surgiram com os mesmos direitos humanos, mas agora sim, com uma força obrigatória. E temos aí o exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos, do Pacto de São José da Costa Rica, que trouxe aí, repetiu alguns direitos humanos agora dentro de uma convenção. Temos também a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Então, aí é dividido por continentes. Nós teremos aula de sistema europeu, dos sistemas aqui. É só para a gente compreender que problemas aconteceram quando surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque naquela época as próprias relações internacionais, a questão da diplomacia internacional, fez com que os países, em sua grande maioria, fossem favoráveis à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Naquele contexto, nós não tivemos nenhum país que foi contra a Declaração Universal. Tivemos algumas abstenções. Alguns países que não valorizam tanto os direitos humanos e falaram assim: não vou me manifestar, vou me abster. Mas não tivemos votação contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso não aconteceu. O problema que aconteceu foi que no decorrer dos anos após a Declaração Universal,
alguns países perceberam que se tratava de uma declaração e declarações não eram consideradas leis internacionais. Então, não havia nenhuma obrigatoriedade em se cumprir aquilo que estava na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, para isso, o próprio cenário dos direitos humanos trouxe uma saída na época, que vai ser objeto das nossas próximas aulas. A gente vai estudar, vai ter uma aula aí sobre os famosos pactos de Nova York de 1966, que logo depois vieram para pegar, copiaram aquilo que estava na Declaração Universal dos Direitos Humanos, colocaram em 2 pactos, que são leis, e falaram assim, a ONU falou assim, agora eu quero ver, países, vocês descumprirem esses direitos aqui, porque não está mais numa declaração, estão em pactos, estão em leis internacionais. Mas a gente vai ter uma aula só sobre esses pactos aí, os famosos pactos, que são muito cobrados aí nessas provas. Mas o que a gente estava fazendo na aula passada, a gente estava estudando sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, sobre a responsabilidade internacional do Estado. Nós vimos o vídeo, estudamos as características, a universalidade, a historicidade, a indivisibilidade dos direitos humanos, a sua interrelacionariedade e interdependência entre um direito humano e outro, que existe uma gramática própria de direitos humanos, e aí finalizamos aquele primeiro material, vimos o vídeo e fomos para aquele segundo material que trata da responsabilidade internacional do Estado. É o material que está na segunda semana. E aí nós estudamos que essa responsabilidade internacional do Estado é um instituto jurídico, é a possibilidade de vítimas processarem os países, ajuizarem ações internacionais contra os estados, para que esses estados sejam responsabilizados em tribunais de direitos humanos em relação àquela violação específica de direitos humanos. A Maria da Penha ajuizou uma ação, entrou com uma ação internacional contra o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Depois de esgotadas todas as possibilidades internas aqui do país, que é um dos requisitos, o esgotamento das vias internas, e a gente já falou sobre isso, e esse esgotamento das vias internas não significa apenas chegar na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, mas até a própria demora na solução de um problema, mesmo que esteja numa vara criminal local, ou que não esteja ali parado em algum lugar no Ministério Público, ou que esteja no âmbito da polícia ainda, a coisa não consegue sair dali, e já tem uma demora, é possível que a vítima ou as famílias da vítima ajuizem uma ação internacional, é uma ação que não é direcionada para tribunais brasileiros, ajuizem uma ação internacional. Na verdade, não é bem ajuizar a ação o termo. Encaminhe um pedido, é uma petição, é uma denúncia que é feita perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pedindo para que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos formalize essa ação internacional contra aquele país, contra aquele Estado que foi omisso em relação à investigação e punição no caso de violação dos direitos humanos. Isso é a responsabilidade internacional. E aí nós vimos naquele material que a responsabilidade internacional do Estado nos direitos humanos tem 2 objetivos. Tem 2 finalidades. A primeira finalidade é a finalidade preventiva. A segunda, repressiva. Então, quando uma ação ela é ajuizada contra um país, contra um Estado, o primeiro objetivo é que aquele Estado seja condenado, ou recomenda-se que aquele Estado indenize aquela vítima por danos materiais, por danos imateriais. No cenário de direitos humanos, a gente não usa muito a palavra danos morais, a gente usa a palavra danos materiais e danos imateriais. E hoje eu trouxe aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês uma petição que eu encaminhei, ela está aqui, eu tirei os dados, uma petição que eu encaminhei para a Comissão Interamericana no ano passado, para vocês conseguirem visualizar
tudo isso que a gente vai falar hoje. Vocês vão ver aqui hoje uma petição encaminhada para a Comissão Interamericana. Vão ver como que é para... Vai ficar bem mais... vocês vão compreender mais quando a gente vê tudo isso numa petição, que é encaminhada para a Comissão Interamericana. Mas o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele é considerado um sistema híbrido. O que acontece para a gente poder compreender esses sistemas? Existe a ONU. A ONU foi lá criada, a gente já falou disso, a ONU foi lá criada em 1945. Só que a ONU, sozinha, ela não conseguiria julgar todos os casos de violação de direitos humanos do mundo, do globo. Imaginem, um órgão só para atender o globo. Então, a Organização das Nações Unidas, em relação aos direitos humanos, ela se dividiu em sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. Sistemas regionais de proteção aos direitos humanos. Ela fez divisões. E ela criou 5 sistemas regionais. Regionais porque são por continentes. Então, ela criou o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é o nosso aqui, que o Brasil está ligado, que os países do continente americano estão ligados. Ela criou o Sistema Europeu de Direitos Humanos para o continente europeu. Ela criou o Sistema Africano de Direitos Humanos, que não saiu do papel. Ela criou o Sistema Asiático de Direitos Humanos. Aí vocês imaginem que eu acho que nem saiu, só ficou na ideia. O Sistema Asiático de Direitos Humanos e o Sistema Árabe de Direitos Humanos. Interamericano, europeu, africano, asiático e árabe. Ela criou esses 5 sistemas de proteção aos direitos humanos. Nós vamos estudar os sistemas regionais, mas estamos falando especificamente agora do nosso aqui, que é o Sistema Interamericano. E dentre as características do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, uma delas é que o Sistema Interamericano ele é híbrido. Ele tem uma natureza híbrida em sua formação. O que significa essa natureza híbrida? Significa que o sistema ele é composto por 2 órgãos de atuação na proteção dos direitos humanos. Não é uma corte única, como acontece com o sistema europeu. No sistema europeu existe uma única corte para julgar casos de violação de direitos humanos. Um único tribunal. Aqui no sistema interamericano são 2. São 2 órgãos de proteção aos direitos humanos. Um órgão se chama Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O primeiro órgão se chama Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O segundo órgão se chama Corte Interamericana de Direitos Humanos. Corte. Então, quando a gente lê alguma coisa sobre o sistema interamericano, quando a gente analisa um caso que foi julgado no sistema interamericano, a primeira coisa que nós temos que saber é: esse caso saiu da comissão ou esse caso veio da corte? Esse caso foi analisado no âmbito da comissão ou esse caso foi analisado no âmbito da corte? Nós precisamos saber essa diferença. O caso Maria da Penha, por exemplo, ele foi analisado no âmbito da Comissão Interamericana. O caso Maria da Penha nunca chegou na Corte Interamericana. Mas por que existem 2 sistemas? Como que seria o funcionamento e o objetivo da existência desses 2 órgãos, não 2 sistemas? Por que teria esses 2 órgãos e não apenas um órgão? Primeiro vamos falar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é o órgão do sistema que recebe todas as petições de casos de violação dos direitos humanos. Todas as vítimas, todos vocês que pretendem ser advogados um dia na área internacional de direitos humanos, se quiserem levar um caso para o sistema interamericano, vocês precisam primeiro peticionar perante a Comissão Interamericana. É a primeira etapa. Daí a gente conclui
várias questões que caem nas provas de concurso público e até do exame de ordem. Quando um fato acontece e você vai submeter um caso para o sistema interamericano, nós nunca podemos levar esse caso diretamente para a Corte Interamericana. Nunca. Primeiro passa-se pela Comissão Interamericana. Lá no âmbito da comissão, quem trabalha são advogados, são 7 advogados que cuidam dos processos ali não são juízes, são advogados que cuidam dos processos no âmbito da comissão. Isso tudo eu vou recomendar a leitura para vocês hoje. A minha recomendação de leitura é a Convenção Americana de Direitos Humanos, é o Pacto de São José da Costa Rica. Leiam hoje, se puderem, por favor, o Pacto de São José da Costa Rica, que vocês vão encontrar os artigos. Lendo lá, da comissão e da corte. Vocês vão compreender ali, lendo, algumas diferenças entre comissão e corte. Então, esses advogados, eles vão fazer primeiro um juízo de admissibilidade, ou seja, vão verificar se os requisitos daquela ação internacional, daquele caso, são capazes de se tornar uma ação internacional, e fazendo o juízo de admissibilidade, ou seja, verificando os requisitos, estão presentes esses requisitos, aí sim uma ação internacional ela é formalizada na comissão ainda não saímos da comissão. A comissão, ela notifica o país, o réu, para apresentar a sua defesa. O réu apresentou ali, é notificado para apresentar a sua defesa. Que prazo é esse? Não existe o prazo previsto na convenção. A comissão que estabelece o prazo, vai depender da complexidade do caso. Pode ser 30, 60, 90 dias para esse país apresentar uma manifestação. Depois que esse país apresenta, porque é o contraditório, também existe a ampla defesa nesse cenário. Depois que o país apresenta essa defesa, não se chama contestação. Essa defesa, no processo lá internacional, marca-se uma audiência para tentar um acordo. Olha como que parece o nosso sistema aqui. Marca-se uma audiência para tentar um acordo. Então, a comissão formalizou uma ação, notificou o país para apresentar a sua defesa, ele apresenta, deu prazo, ele apresentou, tenta-se um acordo entre vítima e país. São as partes do processo, é como se fosse um processo aqui. Esse acordo no direito internacional dos direitos humanos se chama solução amistosa. É a mesma coisa quando vocês lerem. Então, a comissão vai tentar uma solução amistosa, um acordo, se chama solução amistosa, entre os países dentro lá do âmbito da comissão. Se teve a solução amistosa, excelente, acabou o processo. Se não teve a solução amistosa, o que a comissão vai fazer? Ela vai perguntar para os representantes, para a vítima ou para o representante do país, se eles querem a realização de uma audiência para ouvir as partes, para ouvir, né, a vítima ou as famílias da vítima, os representantes do país, que representam aquele país, a defesa do país, se querem levar testemunhas, testemunhas podem ser ouvidas nessas audiências. Tendo ou não essa audiência, a comissão vai publicar um documento final do que ela entende, geralmente se chama relatório. Comissão tem natureza administrativa, ela não tem natureza jurisdicional, porque ela não é um tribunal. Ela é um órgão administrativo que faz um juízo de admissibilidade, até formaliza uma ação, um procedimento, uma ação internacional, ouve as partes e no final ela não pode proferir uma sentença porque ela não se chama corte. Ela não tem natureza jurisdicional, ela se chama comissão, ela é um órgão administrativo. Então, o documento que vai sair, geralmente se chama relatório. Um relatório ali final. E nesse relatório, o que a comissão faz são recomendações aos países, não é condenação. Condenações e sentenças só podem vir de cortes, de tribunais. De comissão, não. Então, a comissão faz recomendações
dentro de um relatório. Então, no final, aparece assim, desses relatórios. Por tudo que foi analisado, pelas provas, né, que foram observadas, recomenda-se ao Estado brasileiro que, em relação à vítima Maria da Penha, recomenda-se, em relação à vítima Maria da Penha, que pague a indenização no valor X em relação aos danos materiais, uma indenização ao valor Y em relação aos danos imateriais, que são os danos morais, que que adote em seu âmbito interno alguma medida legislativa de prevenção a novos casos de violência doméstica. Olha o caráter preventivo da responsabilidade internacional. Foi quando surgiu a Lei Maria da Penha. Mas tudo isso no âmbito da comissão, por meio de recomendações. Aí isso chega no Brasil, vai lá para o Itamaraty, lá para o Ministério das Relações Internacionais, é encaminhado para a AGU, e aí, né, o governo decide se cumpre ou não. Suponhamos que tenha cumprido, como aconteceu no caso Maria da Penha, cumpriu as recomendações da comissão. Encerrou, não tem mais discussão em relação àquilo ali. Mas suponhamos que, vamos supor que o país não tivesse cumprido, porque no caso Maria da Penha nós tivemos sucesso, mas em muitos outros casos não tivemos sucesso. O Brasil olha, o governo olha e fala assim, não vou cumprir isso aqui não. Vou cumprir só parte disso aqui, só vou pagar a indenização, não vou fazer mais nada não. Então não vou cumprir nada. É uma recomendação, não vou cumprir nada. Aí sim, caso haja o descumprimento das recomendações da comissão, a comissão encaminha o caso para a corte, não as vítimas. Se não houver cumprimento das recomendações da Comissão Interamericana, a própria comissão, não as vítimas, a comissão, encaminha o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é em outro local, que é em outro país, são juízes agora, são 7 juízes, não são mais advogados. Começa-se um novo processo idêntico a esse que eu falei para vocês. Petição, defesa, tenta a solução amistosa, faz uma nova audiência, e aí sim, no final, sai uma sentença da corte, porque é uma corte, é um tribunal, tem a natureza jurisdicional, não é um órgão mais administrativo, é um órgão judicial. Agora sim, na corte sai sentença condenando o país a... Aí a caneta ali, a gente até fala o peso da caneta, ali é mais pesada. Ali com certeza não vai ser o mesmo valor de indenização, ali com certeza as obrigações serão o triplo daquilo que foi recomendado pela comissão. Então é melhor que os países cumpram as recomendações da comissão do que esperar que a sentença de Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque a gente sabe que as sentenças são mais pesadas aí do que as recomendações da Comissão Interamericana. Então, daqui a gente conclui o que eu fico olhando, gente, quando a gente tentem pegar os exames de ordem anteriores. Na próxima aula eu vou trazer um caso de uma prova do exame de ordem. Eu vou copiar exatamente, eu vou abrir o exame de ordem aqui junto com vocês, vou pegar a questão de direitos humanos e a gente vai olhar a questão que caiu na prova de direitos humanos. Caiu uma questão em que houve um caso de violação de direitos humanos e aí tentaram resolver internamente, não conseguiram, tentaram resolver internamente, não conseguiram, internamente dentro do país. E a pergunta é até muito parecida com a pergunta que está no estudo de caso da aula de hoje. A família contrata você, tá desse jeito. A família contrata você como advogado para ajuizar, para tomar uma providência em relação ao caso. Aí tá lá, você na condição de advogado da família, 2 pontos. Entraria com ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, entraria com ação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, encaminharia um documento para a Corte Europeia, tem nada a ver, porque em relação ao Brasil, europeia, a gente olha os réus, né? E a resposta, eu tive muitos alunos que não tiveram aula de direitos humanos,
que marcaram que encaminharia uma petição para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E no dia que eu vi, eu falei, o que vocês arrumaram aqui? Porque essa questão talvez seja uma das mais fáceis aqui de direitos humanos. Olha, professora, a gente está acostumado com tribunal, corte, a gente achou que mandava um negócio para a corte. Eu falei, gente, no sistema interamericano de direitos humanos, primeiro se inicia na comissão. As vítimas nunca têm acesso à corte diretamente. Nós, advogados na área internacional, não temos acesso à corte inicialmente. Todas as petições são encaminhadas inicialmente para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas quando que vai para a corte? Vai para a corte quando os países, os réus, não atendem às recomendações da comissão. Aí não somos nós que levamos o caso para a corte, é a própria comissão. Quem tem acesso à comissão? À corte? Comissão. A própria comissão encaminha o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, daqui a gente tira a principal conclusão do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. É um sistema que possui 2 órgãos de atuação. Um se chama Comissão Interamericana de Direitos Humanos, outro se chama Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão de natureza administrativa que faz a análise se estão presentes os requisitos para se tornar uma ação internacional, até faz uma ação inicial, tenta uma solução amistosa, se não deu certo, profere um relatório com recomendações para os países do que deva ser feito naquele caso. Se deu tudo certo, se o país cumpriu, ok. Agora, se não deu, a comissão encaminha para a corte. Uma nova ação é formalizada na corte e se não teve acordo, se não teve a solução amistosa, a corte, por ser um tribunal, vai proferir uma sentença de mérito. E vai, provavelmente, se ela entender que não, ela não vai acolher o pedido da vítima, né? Vai julgar improcedente. Mas se ela entender que sim, que houve a violação, ela vai proferir uma condenação. Condenações, não são mais recomendações. Porque a comissão tem natureza administrativa. A corte tem natureza judicial, jurisdicional, é um tribunal. A Comissão Interamericana, ela fica em Washington, nos Estados Unidos. Quando vocês quiserem mandar uma petição para a Comissão Interamericana, existem 3 formas. Ou você vai lá pessoalmente, leva, que essa forma, né, é a primeira, né, que existiu. A comissão disponibilizou um e-mail que fica no próprio site da Comissão Interamericana para as pessoas que querem encaminhar por e-mail. E a comissão também tem um sistema virtual de recebimento de petições e documentos, muito parecido com o nosso Projude aqui. Também é virtual. Você entra, se cadastra e tá lá, anexar petição. Você pode colar num campo ou anexar o arquivo em PDF. Anexar documentos. Você digitaliza e pode anexar e coloca enviar. Isso vai gerar um número de processo, um protocolo. É igual, parece muito o nosso sistema aqui. Vocês que decidem, no próprio site da comissão, no próprio portal da comissão, tem as formas. Ou então, se você quiser ir lá em Washington levar, vocês serão muito bem recebidos lá na comissão, por algum advogado, mas assim, hoje com os sistemas virtuais, não tem essa necessidade de ir no local, né? A não ser que sejam para as audiências. Se for necessário fazer alguma audiência marcado lá, aí sim, tem que ir para lá para fazer essa audiência. A melhor coisa que está acontecendo neste momento é isso que nós estamos fazendo aqui. As audiências aqui no Brasil, a maioria de conciliação não estão acontecendo por plataformas. Da mesma forma está acontecendo na comissão, na corte e nos órgãos internacionais. As audiências estão acontecendo pelas plataformas. Então, a pessoa não precisa se deslocar de onde ela está para participar de uma audiência. É muito parecido o sistema que nós estamos aqui nessa aula agora. Até hoje, pela manhã, eu estava atualizando um sistema aqui que eles utilizam, vendo se estava atualizado, porque certamente na semana que vem teremos uma
audiência em relação até a essa petição que eu vou mostrar aqui para vocês agora, no âmbito da comissão. Estão utilizando as plataformas e as pessoas não estão precisando se deslocar para ir lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou na Corte Interamericana. A Corte Interamericana, ela fica na cidade de São José, na Costa Rica. Olha que logística horrível o nosso sistema interamericano de direitos humanos. Uma comissão que fica em Washington, nos Estados Unidos, perto da Casa Branca, ali perto da OEA, ali. Uma comissão que fica em Washington, uma corte, não deu certo na comissão, a corte fica em São José, na Costa Rica, ou seja, a comissão tem que encaminhar o processo. Claro que eles formalizam lá, mas assim, eu acho que já até colocaram por sistema, mas antes não, imagina, até chegar lá em São José, é complicado, né? Eu acho muito estanque do ser humano o nosso sistema, eu acho muito distante. A gente só sabe da existência dele quando a gente tem uma aula de direitos humanos, ou vê uma palestra de direitos humanos, ou lê aí alguma coisa, porque é muito inacessível, parece ser algo mais inacessível, né? O que a gente tem que fazer é trazer de uma forma mais próxima esse sistema para o ser humano, né? Até para a pessoa saber que existe, né? Essa possibilidade de não deu certo internamente, tentar discutir num cenário internacional de direitos humanos. As pessoas precisam saber disso, independente se fazem direito ou não. Nós do direito temos que saber o procedimento, mas saber que existe, as pessoas precisam saber que existe um sistema internacional de julgar casos, caso haja essa violação de direitos humanos. A Maria da Penha só ficou sabendo porque uma ONG se sensibilizou com o caso dela, vendo pela televisão, entrou em contato com ela, e a ONG que entrou com o caso dela lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E ela fala nas palestras dela, eu nem sabia que existia uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa ONG que veio me procurou e falou, nós estamos querendo levar seu caso para a comissão, porque o seu caso é um caso de Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas, enfim, deu para compreender esse sistema? Pelo menos a estrutura do sistema, deu para compreender as línguas oficiais do sistema. Professora, qual o idioma que eu vou utilizar para fazer uma petição? Segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, é a mesma coisa, tá? Quando vocês forem ler Convenção Americana de Direitos Humanos e Pacto de São José da Costa Rica, é a mesma coisa, é a mesma lei internacional. Os idiomas oficiais são o inglês, o espanhol e o francês. São 3 idiomas oficiais do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Existem 3 idiomas oficiais, inglês, espanhol e francês. Aí vem aquela pergunta, professor, não posso encaminhar minha petição em português? Eu vou ter que, se eu quero fazer uma petição, eu vou ter que fazer por inglês ou espanhol ou francês? Não tem jeito. Bom, não está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, mas em razão do grande número de casos envolvendo o Brasil, né, pelo tamanho do país, e também por terem advogados brasileiros no sistema interamericano, e principalmente juízes brasileiros na Corte Interamericana, nós temos 2 juízes que não gostam de sair de lá de jeito nenhum, que amam aquela corte da Costa Rica, que se chama Roberto Caldas e Cansado Trindade. Para ser juiz da Corte Interamericana tem que ser indicação do governo mesmo, tá? A gente fala aí nas listas que são encaminhadas pelos órgãos, mas acaba que é igual o Supremo Tribunal Federal, vai lista, vai lista, vai lista, vai lista, vai lista, mas no final quem decide é o representante do governo. Então existem as indicações aí do chefe do executivo para a pessoa se tornar juiz. De qualquer tribunal internacional é assim. Mas, geralmente, o critério é buscar pessoas que se destacam no cenário nacional e até internacional pela questão, assim, se destacam pelo seu crescimento dentro da carreira do direito internacional. Publicação de vários livros, toda uma carreira construída na pesquisa do direito internacional. Nós, por exemplo, na Corte Internacional de Justiça, que é aquela corte da ONU, nós tivemos o ministro
Francisco Rezec, o professor Rezec foi meu professor de Direito Internacional no período do doutorado. Ele foi ministro do Supremo e, por gostar tanto dessa área, ele foi indicado para ser juiz da Corte Internacional de Justiça lá na cidade da Haia, na Holanda. Geralmente, esses juízes não moram na cidade onde as cortes estão, eles moram nos seus países. E eles só vão para as cortes, comissões, os advogados só vão para lá ou para outros tribunais internacionais nos períodos de sessão. Então, existe o período de sessão, esses juízes se deslocam dos seus países e vão lá para o tribunal. Nós tivemos uma brasileira que se tornou juíza do Tribunal Penal Internacional. Ela é uma juíza federal aqui no Brasil, que sempre gostou da área criminal e internacional, escreveu muita coisa, publicou muita coisa e foi indicada. Se chama Silvia Stein. Ela tá até uma das palestrantes do Congresso. Eu não sei que dia se ela já palestrou ontem ou se vai ser hoje ou amanhã. Mas a doutora Silvia, ela tá como palestrante. Lá depois, quem estiver fazendo, olha na programação, ela está como palestrante. Ela é a juíza brasileira, a juíza federal brasileira, que foi juíza do Tribunal Penal Internacional. Eu não vi na programação se ela já palestrou ou ela ainda vai palestrar. E o juiz presidente do Tribunal Penal Internacional também está na programação. Eu vi lá que ele está lá para fazer uma palestra, tá? Acompanha, quem está fazendo, acompanha aí. Mas, assim, quem se destaca muito, quem gosta muito, acaba indo parar nesses tribunais internacionais. Bom, continuando aqui, para a gente poder... Vamos ver uma petição agora? Acho que vendo uma petição para a Comissão Interamericana, vocês vão entender melhor o que eu acabei de falar aqui. Isso aqui é uma petição encaminhada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Isso aqui foi um caso que foi... Isso aqui é um caso que aconteceu no Brasil e a gente entendeu que era um caso de se encaminhar para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, tá aqui, ó, denúncia perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aqui vem o nome da vítima. Aqui não foi um caso de morte, não. Aqui foi um caso de um juiz brasileiro que se viu diante de violações de direitos humanos dentro mais para direitos processuais. Ele teve direitos humanos processuais violados. Então, aparece aqui, denunciante é a vítima, os dados dele. Quem que é o denunciado? Lembra que eu falei que o réu é o país? É o Estado? Então, denunciado, Estado brasileiro. Tem que colocar o local do país onde aconteceram os fatos. Estado de Goiás, Brasil. Nós, advogados, chamamos representantes legais, tá? Aí aqui, o que é diferente é que quem apresenta a petição é o representante legal, é a advogada. Então, tá aqui, ó, defensora e representante legal abaixo assinada, advogada na área internacional, né, com fundamento no artigo 44 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi ratificado pelo Brasil em 92, vem respeitosamente perante a presença de Vossa Excelência apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos a presente petição. Aí você apresenta quais artigos foram violados do Pacto de São José, da Convenção Americana, concernente à violação dos artigos 1.1, 8º e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Como toda petição, começa dos fatos. Está em português. Por que está em português? Porque foi permitido, a comissão aceita, mesmo que não tenha previsão na Convenção Americana, em razão do grande número de casos brasileiros e por ter vários juízes e advogados brasileiros trabalhando na comissão, eles aceitam a petição em português. Na prática, tem aceito. Quando vocês quiserem um dia atuar, pode ser que isso mude, pode ser que eles virem e falem assim, nós não vamos mais aceitar, vamos aceitar só o que está na convenção, mas atualmente aceita. E aí você conta tudo o que aconteceu com aquela vítima. Vai contando. Descreve as violações que aconteceram, bem detalhadas.
Conta, 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 mas conta. Mas aqui você conta problema. Esse caso aqui deu problema, de Jesus amado. Mas tinha problema. Vai contando. Conta, conta, conta. Lembra que eu falei que um dos requisitos para se entrar com a ação para ter responsabilidade internacional do Estado é o esgotamento das vias internas? Vocês vão ter que abrir um tópico dentro da petição de vocês mostrando que esgotou as vias internas, ou porque demorou demais, ou porque vocês tentaram de todas as formas. Aqui eu coloquei até desde 2004. Esse magistrado está com processo até no CNJ. Em 2006 ele tinha dado entrada no CNJ. Esse caso ele foi parar até no STJ. Desde 2004. Então, assim, é um caso que esgotou realmente todas as vias internas de solução e a violação ainda continuou. E aí você escreve, você tem que escrever quais artigos foram violados da Convenção Americana de Direitos Humanos. Aqui é como se fosse do direito, naquelas petições que a gente faz aqui no Brasil. Quais artigos, né, se aplicam àquele caso que foram violados. E aí depois que você descreve o direito, você apresenta os requisitos de admissão da presente petição. Esses requisitos eles estão previstos no artigo 46 da Convenção Americana de Direitos Humanos, mas geralmente são esses que eu falei, tá? Tanto que é bem pequenininho aqui. Você fala que está presente, já teve esgotamento das vias internas, não teve solução dentro do Brasil. E aí, no final, conclusão e pedidos. É bem parecido, né, com as nossas petições aqui. Conclusão e pedidos. E aí você conclui que foram violados os artigos X, X, X da Convenção. E aí você pede. Olha os pedidos aqui, para vocês vão lembrar o que eu falei. Considerando o exposto nessa petição, solicitamos respeitosamente à Comissão Interamericana de Direitos Humanos que declare que o Estado brasileiro violou os artigos 8º e 25, em conjunto com o ponto 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. E olha aqui a palavra. Recomende, não está condene, porque essa petição foi encaminhada para a comissão. A comissão recomenda, ela não condena. Quem condena é a corte. Quem pede a condenação é a comissão se enviar esse caso para a corte. Recomenda ao Estado brasileiro. Aqui tem todos os pedidos. A obrigação de fazer. Os danos materiais no valor de R$500 mil, que foi o prejuízo que ele teve inteiro desde 2004. A condenação dos danos imateriais, que são os morais, no valor de R$1 milhão. Claro que não sai isso aqui. A gente pede, mas a gente sabe que é igual aqui. A gente pede, mas sabe que não sai esse valor todo. E o mais interessante, lembra que aqui no Brasil a gente pede para a outra parte pagar os ônus da sucumbência, as custas e honorários de advogados? Aqui no Sistema Internacional de Direitos Humanos não tem custas, tá? A gente não paga nada para dar entrada nisso aqui, porque é proteção de direitos humanos, é totalmente gratuito. Mas vocês podem pedir que o réu, o Estado brasileiro, efetue o pagamento das despesas do processo em benefício da representante legal, da advogada. Então, geralmente a comissão coloca assim, recomenda ainda que o Estado brasileiro pague o valor para a representante legal. Então, além das condenações, o réu geralmente ele é recomendado e na corte é condenado a pagar honorários. Não vem a palavra honorários, mas vem o que chamamos de despesas processuais em benefício, só que aí a gente não põe valor. É a comissão que entende pertinente e razoável de ser arbitrado. Isso aqui eu acho que eu encaminhei em março de 2019 para lá. Mas dá para ver, olhando uma petição dessa, dá para ver que não é um bicho de 7 cabeças, que é muito parecida com a nossa estrutura aqui. O que vai mudar é o início. Não tem aqui, excelentíssimo senhor doutor, não. É denúncia perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o nome da vítima versus o país, os dados do denunciante, quem é o denunciado, o estado do país que aconteceu a violação, os dados da representante legal, e aí vocês começam a escrever os fatos. Então, não tem nenhuma... Vocês podem ver que não é nada assim, nossa, que diferença das petições brasileiras. Não, não tem muita diferença aqui não, tá? Deixa eu só...
A tela saiu aí para vocês, gente? Sim, saiu. Viu? Apareceu outra? Sim. Com o conhecimento que a gente tem até agora, tá? Olha esse caso aqui. Em 2014, as datas são muito importantes quando a gente está fazendo análise de casos de direitos humanos. Em 2014, Maria deu entrada em uma maternidade pública de Goiás, já em trabalho de parto. Contudo, a falta de pronto atendimento, aos problemas começando a acontecer, levou a óbito tanto Maria quanto o bebê. Os dois morreram porque não tinha atendimento quando ela chegou lá no hospital. No mesmo ano, ou seja, em 2014, a família ajuizou ações, teve ações no Brasil em face do hospital, mas até a presente data não foram julgadas. Então, nós estamos aí com 6 anos de ações aí em andamento sem resultado de nada. Nós tivemos morte, nós tivemos alguns problemas aqui, nós tivemos alguma demora. A família procura você, advogado de direitos humanos, para resolver o caso no âmbito internacional. Abre esses microfones aí, pelo amor de Deus, e me fala. O que vocês acham aqui? Este caso envolve a violação de quais direitos humanos, na opinião de vocês? Povo, oi. Assistência à saúde? Saúde. O direito à saúde foi violado aqui, ó. Já começou com ele. Qual outro direito humano que foi violado? Alguém falou aí. A vida? A vida. Violação do direito à saúde. Violação do direito à vida. Acesso à justiça é válido porque demorou 6 anos e nada? É isso mesmo. Só que esse acesso à justiça, acesso ela teve. Problema, a família teve. O problema a gente chama de violação das garantias judiciais. A demora judicial é uma violação de direito humano. É isso mesmo que você falou. Só que aqui no caso é a violação das garantias judiciais. E uma das garantias judiciais é exatamente a falta de uma decisão efetiva, a demora judicial do Brasil em resolver. E já tem 6 anos que isso aqui está em andamento. Então, a gente conseguiu ver aqui a violação do direito à saúde, o direito à vida, a violação do direito às garantias judiciais, e aqui inclui a demora judicial do processo. Então, tudo isso está lá descrito na Convenção Americana de Direitos Humanos, que vocês vão colocar como violação de direitos humanos. Agora, vocês, com o conhecimento que vocês têm hoje, quais providências vocês adotariam nesse caso? Peticionar junto à Comissão Interamericana? Exatamente. Mas que maravilha. Isso aqui é uma questão muito parecida com as questões da OAB, a diferença é que a gente fez de forma subjetiva, tá? Geralmente vem as alternativas aqui para vocês marcarem, mas só teria essa resposta. A peticionaria perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos diante do esgotamento da violação de direitos humanos e o esgotamento das vias internas de proteção. Bom, a gente deu agora para ver, para compreender. A gente está na 4ª aula ainda, a gente tem muita coisa para aprender, mas já está dando para pegar agora a ideia da coisa, como que a coisa funciona, como que é o sistema de peticionamento. Deu? Sim, professor, ótimo. Que coisa boa. Está bem mais claro. Quando a gente vê, é o que eu falo, em todas as aulas, principalmente para vocês que estão no 4º período, eu sempre falo que a prática ela tem que ser inserida desde o 1º período. Quando a prática aparece para vocês conseguem ver o que o professor está falando, o que a gente está falando aqui, sai do campo da teoria e a gente consegue visualizar na prática. E os casos vão começando a ficar mais fáceis. Lá na nossa primeira aula, quando a gente fez o estudo de casos, vocês já estavam ali, né,
Agora vocês olharam esse caso aqui e já foram diretamente no ponto, na questão, compreendendo, assim, pelo menos a existência do sistema interamericano. A gente ainda vai falar muito de sistema interamericano de direitos humanos, tá? A gente só estudou hoje a estrutura, a composição, mas tem muita coisa para ser dita. Na próxima aula, a gente tem que estudar, a gente vai falar do primeiro caso em que o Brasil foi processado na corte. Porque tem casos do Brasil que chegou na corte. A gente vai falar do primeiro caso que o Brasil foi processado não na comissão, mas na corte. A comissão tem uns 500 lá contra os países. Mas para chegar na corte é difícil. Só para vocês terem uma ideia, a comissão ela profere por ano entre 400 a 600 recomendações para os países em ações internacionais. Por ano. A corte, por ano, ela emite 20, 25 sentenças por ano. Olha a diferença do trabalho da corte para a comissão. Então, a comissão é um local que tem um volume de trabalho maior, porque tudo chega ali. Mas nem tudo é encaminhado para a corte, porque às vezes é resolvido no âmbito da comissão. Então, a corte tem um trabalho. Quando a gente vai na corte visitar, é mais para visitar, para conhecer a biblioteca, que é muito bonita, lá em São José. Você não consegue sentar e olhar processos, porque não tem, olha alguns poucos. É mais para visita mesmo, para tirar foto. Agora, quem quer, olha, eu estou fazendo uma pesquisa sobre o caso X. Eu preciso olhar alguns casos que foram julgados, vai para a comissão. Vai lá para a comissão, que é lá que o negócio pega. É lá que os processos estão, o grande volume de processos estão lá, o número de casos maior está lá. Então, é um local que tem uma rotatividade muito maior que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Funciona mais ou menos assim. Gente, o que eu queria falar com vocês agora tem essas questões avaliativas, né? Que tem que fazer depois da aula. Eu acho que eu até coloquei aí no Word para vocês devolverem naquele e-mail lá. O que eu quero definir com vocês? A melhor forma. O que vocês preferem? Vocês preferem daquela forma? Vocês preferem que eu crie a tarefa, algum questionário, por exemplo, questões de múltipla escolha? E vocês marcam direto no sistema e já salvam no sistema, tipo a prova. Lembra quando vocês faziam a prova? Que aparecia lá e vocês marcavam, só marcava e ok, enviava ali. Vocês querem fazer dessa forma? Fala para mim o melhor método para a turma, tá? Se vocês quiserem definir depois, ou falar Professora, agora... esse primeiro questionário que foi postado lá, eu segui igual o pessoal estava fazendo. A gente postou lá no Fale com o Professor, criou um fórum de discussão. Uhum. E no caso, assim, pode ser feito, esse primeiro questionário pode ser feito dessa forma, Pode. ou além de colocar lá, tem que mandar por e-mail? Não, pode colocar lá. Pode deixar lá naquele lugar lá mesmo. Então, vamos fazer assim. Algumas vezes a gente faz assim, quando for mais questões subjetivas. E quando for múltipla escolha, eu jogo lá para vocês só marcarem e enviarem ali direto. Não precisa ficar colocando nem no Fale como professor, só marca lá. A gente vai variando um pouco. Tá? Professora, se eu não me engano, dá para colocar questões de escrever objetivas lá também. A gente pode usar. Né? Vamos fazendo um de cada jeito para vocês verem como vocês preferem. Aí a gente define como que a gente faz um método para o final. Fizemos esse, na próxima aula vai ter outro tipo, depois a gente faz outro tipo. E aí vocês vão vendo qual que fica mais acessível, mais tranquilo para poder fazer, tá bom? O jeito que a Ana Maria falou é que alguns professores estão fazendo assim, mesmo as questões sendo subjetivas, discursivas, eles fazem a tarefa, aí adicionem e aí dá lá assim, tarefa enviada, com sucesso, alguma coisa assim nesse sentido, mesmo sendo subjetiva. Isso, tem como fazer também. A gente faz um de cada jeito e vocês veem qual que vocês gostaram mais. Ok? Ok, professora. Gente, já passou, né? Já tivemos aqui uma hora de aula. Tem que entrar num evento agora. Mas eu achei muito... Só um minutinho, peraí, gente. Só vai para a corte quando é descumprida todas as recomendações? Ou quando o Estado descumpre? Vai para a corte, se deixar de cumprir uma, o caso é encaminhado para a corte poder condenar só naquela.
No sistema interamericano existem 3 situações: cumprimento total, cumprimento parcial ou descumprimento total. Só encerra o processo na comissão com cumprimento total. Se houver descumprimento, vai para a corte. Se houver cumprimento parcial, vai para a corte. Só que na corte, a corte não vai poder repetir o que já foi cumprido. A corte vai condenar só naquilo que não foi cumprido. Tá bom, Natália? Deu para entender? Perfeito. Então, só encerra na comissão se der cumprimento total, tá? Senão vai para a corte só para condenar naquilo que não foi cumprido, ok? Gente, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês na aula. Hoje é quinta, mais tarde é dia de atualizar a aba, de colocar as coisas já da semana que vem. E aí, vocês já vão ver lá, eu já vou tentar já colocar até essa aula, tá? Essas aulas gravadas nos links lá, vai aparecer em aulas síncronas, para poder atualizar. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, falem comigo durante a semana. Para quem está aproveitando o congresso, aproveitem, tá? Esse congresso. Emily, eu tô doida ou é possível acompanhar pelo YouTube? É possível, só que, assim, você tem que tirar o link enquanto estiver assistindo e mandar para a pessoa. Aí ela consegue assistir. Então, se você puder fazer isso aí, ou você, a Serena também está acompanhando, quem puder pegar o link e enviar de alguma palestra, vamos supor que tem lá, em Sistema Interamericano, se puder enviar para os alunos, por favor. O problema, aqueles nomes do sorteio é para poder ser certificado. Mas quem quiser assistir, tem como assistir. Então, se puder aí, quem estiver participando, enviar para os colegas para ver o link pelo YouTube, por favor, façam isso para todo mundo poder ter acesso. Porque está passando lá no YouTube, o problema é só... Lá porque são muitos também, né? Tipo, na mesma hora pode estar acontecendo 6 palestras ao mesmo tempo. Aí eu vou mandar, tipo, uma por hora, aí o pessoal escolhe. Encaminha programação de 200 páginas. Vocês analisem com cuidado, escolham uma melhor. Lá para o pessoal ver e tenta, se alguém puder, encaminhar os links para os alunos que querem ver, tá? Tem como assistir se for encaminhado o link. Só não tem a certificação, mas dá para ver. Aí se você puder fazer isso para mim, por favor, Emily, tá bom? Gente, muito obrigada, tá? Pela presença de vocês. Até a próxima quinta-feira. Grande abraço para todos.